é isso. Ser cristão é estar em constante dívida com Deus. Em constante dívida. Nós estamos aqui hoje prestando um culto que lhe é devido. Nós devemos a Ele cada segundo que nós temos de vida. Cada culto que nós temos aqui, nós devemos ao Senhor. Ele não nos deve nada, irmãos. Com tudo que você ainda almeja alcançar e está lutando muito para alcançar, Ele não te deve nada. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele morreu naquela cruz, meu querido. Glória a Deus. Ele derramou toda a gota de sangue necessária para que você hoje parasse, meu irmão, e pensasse a respeito da tua vida nesta noite. Para que você deixasse para trás esse sentimento de como se Deus devesse algo para nós. Para que você deixasse para trás hoje talvez o que te impede de servir, de viver uma vida firme com Deus, com Jesus Cristo. O que te impede? O que está te impedindo? E Deus falou isso hoje na simplicidade das crianças. Deus falou isso hoje na simplicidade dos adolescentes. Deus falou isso hoje através do Ministério Brasa Viva. Eu confesso que não há nada mais do que ser pregado, porque essa noite, irmãos, pregar algo a mais do que já foi pregado aqui neste lugar seria um ato de egoísmo muito grande. Não há nada mais do que falar. Essa noite ela só precisa lembrar isso. Só precisa lembrar isso. Só precisa lembrar Jesus. Só precisa lembrar Jesus na cruz. Jesus na cruz por você e por mim. Jesus na cruz pela sua casa. Jesus na cruz pela sua família. Jesus que te deu vida. Aleluia! Que te deu vida além da morte. Eu amo Jesus. E eu queria que você amasse Jesus, irmãos, largando para trás tudo que te afasta dele, largando para trás tudo que te impede de servir. Nada pode te afastar de Deus, nada pode te afastar de Jesus Cristo. E se você hoje está aqui com o coração distante de Jesus e distante de Deus, por alguma coisa que você sofreu, por algum trauma que a vida se apresentou, por alguma coisa na tua história que te marcou negativamente, não se esqueça uma coisa: tudo isso foi feito, não foi para a vida na terra, foi para a vida no céu. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Você não serve o Deus que antes estava vivo e agora está morto. Você serve o Deus que antes estava morto, mas hoje está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E não há nada mais forte do que isso. Não há nada mais o que dizer acerca disso. Ele ressuscitou para te salvar, querido, para te livrar dos seus pecados, para te livrar de toda a maldição, de toda a culpa que estava sobre nós. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Isso é ser cristão. Ser cristão é a vida inteira passar lutando para ter alguma coisa. Ser cristão não é a vida inteira ficar lutando com os meus desejos, lutando com o meu querer. Ser cristão é olhar para este ato todos os dias. Todos os dias que eu acordar no meio da dificuldade, da guerra, da opressão, eu lembrar deste ato. No dia do desemprego, no dia do bom emprego, no dia da fartura, no dia da escassez, é olhar para esse ato em todo o tempo e dizer: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É olhar para o pecado que você diz que não consegue vencer, para a tentação que você diz que não consegue vencer, e olhar para essa tentação e dizer: Ele ressuscitou. É para você olhar para aquilo que te separa do teu irmão, para aquilo que te separa do teu filho, para aquilo que te separa do teu parente, para aquilo que te separa do teu pastor, para aquilo que te separa do teu amigo do trabalho, para aquilo que nos separa, e dizer: Ele ressuscitou. Para tudo, Ele ressuscitou. E hoje Ele quer se encontrar com você neste lugar. Que essa mensagem possa explodir no teu coração hoje, e você olhar para dentro de si e falar assim: eu preciso de Jesus do meu lado. Eu preciso
Jesus, todos os dias, todas as horas, em todo o tempo, eu quero homenagear Ele com a minha vida. Eu quero homenagear Ele com a minha história na terra. Sabe o que eu quero pregar para você agora? Coloque Jesus do teu lado, porque Ele ressuscitou para ficar perto de você. Coloque Jesus do teu lado, por onde você for, porque é onde Ele quer estar, perto de você. Perto de você. Veja o que Ele disse em Mateus 16, 21. Abra sua Bíblia, veja o que Ele disse em Mateus 16, 21. A maior mensagem, a maior história da humanidade que a humanidade já viveu, nós estamos diante dela essa noite. Nos esquecemos de tudo que precisamos aqui. Nos esquecemos de tudo que falta alcançar, de todos os sonhos que temos. Mas nós não esquecemos para largar fora, para jogar fora. Mas nós nos esquecemos para olhar para Jesus e dizer: eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Não me falta nada porque eu tenho Cristo. E se hoje você não tem Cristo, não saia desse culto sem Cristo. Aleluia. Se você chegou a este culto sem Jesus, não saia deste culto sem Jesus. Mateus 16, 21. Está aqui projetado, se você quiser, pode ler também. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A partir deste texto da Bíblia Sagrada, Mateus 16, 21, vai acontecer algo extraordinário nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Algo extraordinário vai acontecer nos evangelhos, como nunca em outros fatos. Eles agora vão centralizar o assunto na morte, na crucificação, na ressurreição de Jesus. E eles vão estar completamente aplicados a isso. Rarissimamente nós vamos ver tanta informação dos quatro falando a respeito da mesma coisa. Quem lê os evangelhos sabe que muitas vezes você vai ler a multiplicação do pão, você pega as pistas de Mateus, aí você pega as pistas que João deu, as pistas que Marcos deu, mas quando você vai analisar a morte e a ressurreição de Jesus, parece que os quatro estão dizendo assim para nós, os quatro evangelhos: é o momento mais importante da história da humanidade, é o momento mais importante dos 3 anos de ministério que Jesus teve, é agora, vai começar a partir daqui. Volta lá para mim, Lucas, por favor. Desde este tempo, ou seja, a partir de agora, aqueles que se arriscaram a escrever acerca dessa história, eles dizem assim: quando você for escrever sobre a crucificação de Jesus, manche bem a sua mão de sangue. Manche bem a sua mão de sangue, porque agora você vai começar a escrever relato de dor, relato de sofrimento. É muito sangue derramado, é muito sofrimento, é muita culpa sendo carregada em alguém que não tem culpa. É a única história onde o mocinho morre pelos culpados e não pelos inocentes, porque não havia inocente. Aí o mocinho, o herói, ele vai morrer pelos culpados, e ele vai olhar para eles e vai dizer assim ainda: eu vos perdoo. Eu vos perdoo. A partir desse momento, nós entramos naquilo que é conhecido como a Semana Santa. A Semana Santa, ou a última semana de Jesus Cristo em carne, na terra, em seu ministério antes da crucificação. A Semana Santa. Me permita tentar te aproximar desse momento em 10 minutos. Terça-feira é onde começa mais intensamente a narração daquilo que vai acontecer. Na terça-feira, Jesus reúne os seus discípulos numa tarde, numa manhã de terça-feira, provavelmente vai dizer assim: daqui 2 dias é a Páscoa, daqui 2 dias
é a festa dos pães asmos, que eu não preciso te dar detalhes. A Páscoa está longe de ser um coelhinho entregando um chocolate, com todo respeito ao coelhinho que entrega chocolate, e é uma semana cheia de chocolate que nós vamos ter, né? Porque as crianças ganham e a gente come chocolate a semana inteira. Com todo respeito ao coelhinho e ao chocolate, mas a Páscoa nós sabemos que não é isso. Na última ceia eu dei detalhes acerca do que é a festa da Páscoa para o judeu, o que é a festa da Páscoa da qual Jesus estava presente, e na Páscoa da qual ele morreu e ressuscitou. Mas daqui 2 dias, é terça-feira, daqui 2 dias é a Páscoa. E nessa mesma terça, na parte da tarde, o Sinédrio, as autoridades religiosas, elas se reúnem numa reunião um tanto quanto ilegal, na casa de uma pessoa, quando na verdade não poderia ser na casa, mas uma reunião muito ilegal. Eles se reúnem, e na hora que eles se reúnem diante da casa daquela autoridade, naquele momento eles estão discutindo a respeito do sumiço de Jesus. Nós precisamos desaparecer com esse Jesus de Nazaré, porque esse Jesus de Nazaré, a qualquer momento, vai fazer com que uma grande rebelião exploda. Esse Jesus de Nazaré, ele está bagunçando com o sistema. Esse Jesus de Nazaré está bagunçando com a religião. Ele entra no templo e ele acaba com a questão financeira do templo, porque agora ele expulsa todo mundo que está vendendo coisas no templo. Esse Jesus acaba com a lei, porque ele vai para o sábado e cura pessoas no sábado. Ele está bagunçando com a estrutura religiosa, está bagunçando inclusive com a estrutura romana, porque a estrutura romana começa a sentir também o peso de um revolucionário que está se levantando, Jesus de Nazaré. E eles estão pensando nessa reunião, vamos acabar, e essa reunião é extensa, e eles decidem, nós vamos acabar com Jesus, nós vamos eliminar Jesus da terra depois da Páscoa. Deixa eu dizer uma coisa, a Páscoa durava 8 dias, 8 dias de cerimônia, 8 dias de solenidades, 8 dias, e eles pensaram, vamos eliminar Jesus 8 dias depois que acabar a Páscoa. Por quê? Porque se nós eliminarmos ele agora, dentro dessa cerimônia, nós vamos provocar uma rebelião ao que vai acontecer dentro de Jerusalém, porque havia muitos estrangeiros e peregrinos em Jerusalém para a Páscoa, para o sacrifício do Cordeiro, para esse ato que lembrava a libertação do povo do Egito. Então eles não podiam matar Jesus naquele momento, então eles decidem matar 8 dias depois, mas eles vão mudar de ideia. De repente eles vão mudar de ideia. Por que eles vão mudar de ideia? Porque aparece um personagem dentro dessa história, dentro dessa reunião. Aparece um rapaz chamado Judas, que foi representado, muito bem representado no sinal aqui. Judas aparece, e Judas aparece fazendo uma proposta para esses sinédrios, para esses religiosos. Qual é a proposta? O que vocês me dão se eu entregar Jesus para vocês? O que eu recebo? E a resposta vem: 30 ciclos de prata, 30 moedas de prata, e no original diz 30 ciclos de prata. E esse 30 ciclos de prata é algo muito interessante, porque eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Êxodo 21, 32. Êxodo 21, 32. Projeta aqui para mim, por favor, Lucas. Olha só. Olha Êxodo 21, 32, o que diz. Se o boi chifrar um escravo, um servo, ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Sabe o que é isso? Isso aqui é lei, isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui é o preço que se pagava por um escravo. Sabe qual que é o preço que ofereceram por Jesus? Há muita discussão em volta desse valor, há muita gente e há muitas tendências e pessoas que falam a respeito dessas 30 moedas. Mas biblicamente falando está aqui, ciclo é o próximo do original do texto que nós lemos, da traição. Em Mateus 26, 15,
fala a respeito dessa traição. Ciclo de prata era o preço pago por um escravo. O maior líder da história da humanidade, o maior homem que já passou na face da terra, o maior de todos os tempos, que dividiu a história, ele foi oferecido como um escravo. E ele mesmo disse que ele veio para servir e não ser servido. O seu mestre é apresentado como um escravo, como um servo de Deus por você, por mim e por você se entregou. Aí o Judas fala assim: eu aceito, eu vou procurar o melhor momento para entregar Jesus para vocês. Aí eles falam: legal. Judas vai embora e eles pensam: então peraí, não vamos mais eliminar Jesus 8 dias depois, porque esse líder não é tão forte como nós pensávamos. Porque se um dentro deles, dos 12, dos mais próximos, é o traidor, então significa que ele não é tão bom assim, significa que ele não é tão popular assim, então talvez nem vai causar nenhum tipo de rebelião, nem vai mudar a história da humanidade até 2016, nem vai dividir a história até os dias de hoje. Talvez foi isso que eles pensaram. E eles decidem, então, esperar de Judas um momento. E Judas diz: o mais rápido possível, eu vou mostrar para vocês onde capturar, para que vocês possam executar o trabalho e eliminar Jesus. Essa é a terça-feira. É a terça-feira bíblica. Na quarta-feira, não há muita informação dos evangelhos. A quarta-feira parece que é um silêncio. Parece que Jesus fica em Betânia, e Jesus ali conversa com amigos, prega a palavra, como sempre fez, mas há um certo silêncio na quarta-feira. Mas a quinta-feira começa agitada, porque a quinta-feira ele escolhe 2 discípulos, Pedro e João, e ele diz para Pedro e João, vamos providenciar a Páscoa. Aí você pensa: o que eles foram fazer? Comprar ovo de Páscoa? Não, vamos providenciar a Páscoa judaica, a Páscoa bíblica. O que era providenciar a Páscoa? Eles precisavam agora ir atrás de um cordeiro, de até 1 ano de idade, sem mancha, sem ruga, sem nada. Eles tinham que providenciar ervas amargas, para lembrar, para lembrar de um povo que viveu escravo no Egito, que sofreu. A erva amarga também fazia parte. Eles tinham que providenciar vinho, eles tinham que providenciar água, eles tinham que providenciar um certo molho especial que era realizado na Páscoa. Isso na quinta-feira de manhã. E eles tinham que preparar inclusive um lugar para que a ceia acontecesse. A última Páscoa celebrada por Jesus ia acontecer. E na quinta-feira eles estão preparando. É de manhã, eles estão na correria, eles estão atrás de tudo isso, prepara. Onde vai ser? No cenáculo. Onde é esse cenáculo? Vai andando, Jesus disse para eles, você vai encontrar um homem com um cântaro. E esse homem, você segue ele, na hora que ele entrar na casa, você só pergunta: onde é o lugar aonde o mestre vai celebrar a Páscoa com seus discípulos? E Jesus disse, ele vai apresentar um grande cenáculo. E assim foi. Aí o que acontece? Vai dar 3 horas da tarde da quinta-feira. 3 horas da tarde da quinta-feira vai acontecer algo em Jerusalém, no primeiro dia dos pães asmos, no dia da Páscoa. Um som vai ser entoado no templo como trombeta. E na hora que esse som for entoado, os cordeiros vão ser sacrificados. E o sangue dele vai ser derramado no altar. Na hora que depois desse sacrifício, às 3 horas da tarde, todos receberão esse cordeiro de volta, imolado. Receberão esse cordeiro de volta em volta de peles, e eles vão levar para sua casa esse cordeiro, para que eles possam celebrar a Páscoa. O cordeiro é o último alimento. Ele vai ser agora totalmente assado, e depois ele vai ser o último alimento a ser comido na Páscoa. Então Jerusalém tem pessoas andando pela rua, para cima e para baixo, com o cordeiro na mão. Isso é Páscoa. Tem pessoas para cima e para baixo, procurando os seus lugares, os seus familiares, para essa cerimônia, para essa solenidade. Esse é o cenário de Jerusalém. Tudo isso está acontecendo. E Jesus com os seus discípulos faz o mesmo. Nessa quinta-feira, ele começa a cerimônia com os seus discípulos. Aí o que vai acontecer? Judas vai ser surpreendido agora. Porque no meio dessa cerimônia, Jesus de repente, numa cerimônia que é para alegria, que comemora a libertação, que comemora a paz, que comemora a liberdade, de repente Jesus diz: um de vocês
vocês vão me trair? Um de vocês vai me trair. Os discípulos ficam afoitos, começam a olhar uns para os outros, como se perguntassem: quem será? E de repente Pedro, que é um pouco mais ousado, olha para João e diz: pergunta para ele quem é. E todos estão atônitos, porque um momento de solenidade como esse, ele diz que alguém vai traí-lo. E João, a Bíblia diz que ele encosta a orelha no peito de Jesus e pergunta com voz doce, de alguém íntimo como João era, diz: quem é? E Jesus responde baixinho para ele: será aquele que eu der esse bocado de pão, esse pedaço de pão? Jesus pega o pão, molha naquele molho especial que o judeu fazia para essa cerimônia e entrega para Judas. Judas Iscariotes pega este pão, come. E naquele momento, Jesus vira para ele, a Bíblia diz que Satanás entra nele, e que Jesus vira para ele e diz: vai e faça o que tem que ser feito. Vai e faça aquilo que estava no teu coração desde o princípio. Sempre que a Bíblia se refere a Judas, a Bíblia se refere a ele como um traidor. Ele é aquele que carregava a bolsa dos discípulos com o dinheiro que eles carregavam. Dinheiro, inclusive, que era para ser feito com obras sociais. Dinheiro, inclusive, que eles ajudavam os pobres. Dinheiro que eles preparavam a Páscoa. E Judas era o que carregava. E a Bíblia diz que Judas, ele tirava dinheiro da bolsa para guardar para si. Ele sempre foi traidor. E agora ele ia cumprir simplesmente o ápice da traição. Ele vai trair Jesus. Judas vai para o local onde estavam reunidos as autoridades, e Jesus vive aquela quinta-feira com seus discípulos. A Páscoa tem que terminar antes da meia-noite, e ele está ali com seus discípulos. E de repente, quando acaba esse momento, é que ele vai viver agora o momento do Getsemane, que você tanto conhece, que Lucas, o médico, nos deu uma pista muito interessante do que foi esse momento. Jesus agoniou neste momento. Jesus sentiu forte agonia, a ponto de suar sangue. Suar sangue. E neste momento em que ele soa sangue, nós podemos entender o quanto a sua alma estava sofrendo. Você sabe por que Jesus sofria naquele momento? Você sabe por que Jesus disse: se preciso for, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade? Porque Jesus naquele momento estava sentindo algo que você sente: o medo da morte. Jesus sentia medo? Sim, Jesus sentiu medo. Jesus sentiu angústia? Sim, Jesus sentiu angústia. Sabe por que ele sentiu? Para mostrar para mim e para você que ele era 100% Deus da terra, mas ele também era 100% homem. Só teve uma coisa que ele não experimentou, que eu e você experimentamos. O que foi? Pecado. Esse ele não experimentou porque o cordeiro deveria ser puro, sem mancha, sem mácula. Então o Cordeiro de Deus não experimentou o pecado. Igreja, nesse momento ele suou sangue para dizer para mim e para você: se tem uma coisa terrível na terra, é a separação do espírito com o corpo. Meu irmão, eu costumo brincar aqui com a igreja e dividir com os irmãos que com toda a fé que nós temos, com toda a vontade de ir para o céu que nós temos, eu acho que eu não estou sozinho aqui, todo mundo tem vontade de ir para o céu. Nós falamos tanto de céu como igreja, como cristão, mas se chega um camarada ali no fundo agora, com a alma apontada aqui para dentro, e dá um grito: vão matar geral. Meu irmão, isso aqui vai todo mundo, o ato de sobrevivência, de vai todo mundo pular para o chão e tentar sobreviver, não vai acertar em mim. Mas o pastor também faz isso. O pastor ser o primeiro a abrir essa porta. Faz, meu irmão. Quando você vê aqueles cristãos que morrem por amor ao Evangelho, que morrem por Jesus Cristo, meu irmão, com toda a fé que eles têm como mártires do Senhor, do qual eles têm um lugar muito reservado para eles no céu, meu irmão, ainda assim, se você conversar com qualquer um deles, todos vão sofrer o peso da morte. Quantos refugiados cristãos nós temos hoje? São pessoas que estão saindo dos seus locais, por quê? Porque não querem experimentar a morte. Mas quando não há jeito,
quando não tem saída, experimentam a morte por amor de Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa: o ser humano odeia essa separação entre espírito e o corpo. Ele odeia, ele não suporta, isso dói demais. Isso dói para quem fica, isso dói para quem sofre, para quem sente. É por isso que nós sempre alimentamos uma esperança de que vamos ser curados, vai ficar tudo bem. Você inclusive vive achando que nunca vai morrer. Nós vivemos assim, ou nós vivemos a maior parte do tempo pensando: vamos morrer, pode ser a qualquer momento lá, ih, está chegando a morte. Não, nós vivemos pensando que tem muita coisa pela frente, só que essa muita coisa pela frente pode ser um caminhão. Meu irmão, a vida é assim, para você, para todos nós. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus nesse momento, quando só a sangue está dizendo para mim e para você assim, ó, eu não gosto desse negócio de morte, então eu vou vencer ela. Esse negócio de morte não é legal, Deus. Pai, eu vim aqui experimentar o que eles experimentaram. Senti sede, senti fome, senti sono, suportei a sede, a fome, o sono. Dói a perna, Deus. Quando eles andam muito, dói, hein? Dói a perna. Gasta mais hoje, né? Hoje dói mais ainda. Gasta as sandálias. Esse negócio de ficar desempregado, esse negócio de passar necessidade não é fácil. Eu senti tudo isso. Mas eu quero vencer uma coisa que eu não aceito. Eu quero vencer uma coisa que eu não suporto. Isso não, isso aí é comigo. Eu vou vencer a morte. Jesus é capaz de odiar? Sim. O que? A morte. Jesus não gosta de morte. E nesse momento, depois ele vai ser preso. Judas entrega. Ele é preso, vai passar por todo o martírio que você já ouviu. E vai morrer. Quando ele vai morrer? Sexta-feira. Que horas? Muito provavelmente às 3 horas da tarde. Porque era a hora aonde tocava o instrumento no templo. E era a hora do cordeiro ser sacrificado. Ele vai levantar a mão para o céu e vai dizer: morte, não vem me vencer não, Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, porque a morte não pode me vencer. Eu estou morrendo voluntariamente por esse povo todo que está agora em 2016 na Tabernáculo de Oração em Sorocaba me adorando. Eu não preciso de super-homem, de Batman. Eu tenho o maior herói de todos os tempos, e eu sirvo a ele todos os dias da minha vida. O nome dele é Jesus. É Jesus. É Jesus no Brasil. É Jesus nos Estados Unidos. Na Alemanha, eu não sei, mas ele tem um nome particular na Alemanha também. Na língua hebraica eles vão chamar de Yeshua. Mas ele é o nosso Jesus, de todo o povo, raça, tribo, língua e nação, e que está aqui essa noite, do nosso lado. Meu Deus, e esse Jesus morre na sexta-feira às 3 horas da tarde. Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo. E no domingo pela manhã, as mulheres vão até o sepulcro. Por quê? Porque não deu tempo de fazer todo o trabalho com os perfumes que eram passados quando as pessoas morriam. Por que não deu tempo? Porque sábado era um dia de descanso. No sábado não se fazia nada, então nós vamos de manhã para terminar o trabalho. E quando chegaram de manhã, o que elas encontram dentro do sepulcro? Nada. Porque Jesus não ressuscitou espiritualmente, meu irmão. Jesus ressuscitou em carne e osso. Ele tinha um corpo glorificado, mas esse corpo glorificado não estava lá dentro morto, pregado na cruz, triste, sangrando. Jesus
Jesus sai daquele sepulcro com o corpo transformado e glorificado, dizendo para vocês: esperem que vai acontecer o mesmo com vocês um dia. Esperem que a hora de vocês vai chegar. Está difícil hoje, está com dor de cabeça, está com dor na perna, está com dor no pé, é difícil andar, é difícil fazer as coisas, é difícil viver a vida, esses 100 anos de vida que nós temos aqui na terra, se é que teremos. É difícil passar aqui, às vezes esse tempo diminui muito, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: assim como eu ressuscitei, um dia eu vou ressuscitar vocês dentre os mortos, e vocês estarão vivos como eu hoje estou vivo. Meu irmão, Ele ressuscitou. O que é o sepulcro hoje? A maior definição que eu já vi na minha vida, escutei do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse assim: o sepulcro vazio é o berço da igreja. O sepulcro vazio é o berço da igreja. A igreja nasce a partir da morte e ressurreição de Jesus. E agora o sepulcro é o berço da igreja. Meu irmão, hoje não é dia de pedir nada. Hoje é só olhar para o céu e falar: se o Senhor está vivo, vem pertinho de mim, que eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não sei quando se quer na minha vida. Eu te convido a se colocar de pé esta noite. Coloca, por favor, Robson, aquele louvor que diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Neste momento, você vai colocar a sua vida no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Sob o governo de Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, aquele que ressuscitou. Pode colocar do início. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Como eu disse, essa semana que eu dei essa pincelada para você sair daqui com ela viva na tua mente, ela não termina com Deus que um dia esteve vivo e hoje está morto. Ela termina com Deus que esteve morto, mas hoje está vivo. O único herói na face da terra que morre por gente culpada, que luta por gente que tem culpa, que perdoa quem está matando ele. Sabe o que é o momento agora? De pedirmos perdão. De pedirmos perdão se nós nos afastamos dessa missão. É só isso. E é tudo isso. Deus enviou seu Filho amado, cante, para morrer em meu lugar, na cruz sofrer. Vazio está, porque
em que a morte enfrentarei. Sem dúvida, para todos nós. Não temas. Sem aleluia. Tem vitória. O que vai acontecer?
Louvor significa elogio. Nós te elogiamos aqui. Eu queria saber esta noite se alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, escute bem o que eu vou dizer. Afastado dos caminhos do Senhor. Você era